Olá, eu sou a professora Adriana Moura e na aula de hoje a gente vai falar sobre interações síncronas. No ambiente presencial, essas interações entre professor e estudante, elas são muito naturais. Normalmente o professor ele anda por entre as carteiras, ele conversa com os estudantes, ele faz questionamentos durante as suas aulas. E aí, dia após dia, semana após semana, ele vai conhecendo os seus alunos. Esse processo é muito tranquilo, professor e aluno interagem durante esse processo, durante a aula. Agora, como fazer uma educação digital ativa? Como fazer com que esse estudante, de fato, ele interaja durante as aulas telepresenciais síncronas? E aí está um grande desafio, que é justamente você reter a atenção do estudante quando ele está lá na casa dele. Por quê? Porque no ambiente presencial são poucas distrações dentro da sala de aula. De repente, um colega que puxa um assunto no lado, uma mensagem que chega no WhatsApp. Mas quando esse estudante está na casa dele, fica mais complicado. E por quê? Porque na casa dele, nós temos muitas distrações. Nós temos desde o próprio celular, as redes sociais, outras páginas do computador, o cachorro, a mãe que chama, enfim, é uma gama de distrações que a gente tem que, entre aspas, vencer para conseguir reter a atenção desse estudante. Então a gente precisa, de fato, fazer com que ele participe, com que ele fique engajado nesse processo de ensino-aprendizado e que todo esse processo ele seja divertido também, para que no fim gere de fato um aprendizado significativo para a vida dele. A gente precisa, uma das soluções é trazer aqueles aparelhos eletrônicos que de repente ficam competindo com a aula telepresencial, é trazer aqueles equipamentos para serem os nossos amigos, os nossos aliados e não os nossos inimigos. Ou seja, fazer com que o estudante ele participe das aulas utilizando o seu aparelho celular, o seu tablet ou computador. Então, uma das formas de fazer isso é utilizar o Mentimeter, ou Mentimeter. E aí é muito simples. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, o professor, previamente, precisa montar a atividade no www.mentimeter.com. Ele faz a atividade. No dia da aula, o professor entra no site, projeta essa atividade e o aluno vai entrar num outro site, que é o www.mente.com, como está aqui na imagem. E aí, durante esse processo, o professor ele vai ficar projetando a atividade e o aluno, ao mesmo tempo, ele vai jogando, vai respondendo as perguntas e as perguntas vão aparecendo na tela do professor que está sendo projetada. Isso funciona no ambiente telepresencial, ou seja, na educação que ocorre de forma síncrona, mas através da internet, online. Funciona muito bem o professor projetando a atividade através do Zoom, por exemplo. Agora, funciona também em ambiente presencial. Basta o professor conectar o seu computador num projetor e projetar, por exemplo, numa parede. A utilização do Mentimeter ela é muito interessante porque ela gera engajamento, participação, ela é divertida e, ao mesmo tempo, a grande vantagem aí é que ela tem uma série de possibilidades na forma gratuita. É claro que existe a forma paga, mas você pode desenvolver uma série de atividades na forma gratuita. Agora, para entender exatamente como isso funciona, nós precisamos testar, colocar a mão na massa, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro passo é a gente acessar, como professor, o site www.mentimeter.com e é isso que eu vou fazer agora. Então, verifiquem aqui em cima que existe a aba de preços. Então, você pode verificar vantagens e desvantagens de ser da versão Pro, ok? Eu estou usando a versão gratuita. Como eu já tenho o cadastro, para mim é muito simples, já estou logado no sistema, basta eu vir aqui em minhas apresentações. No entanto, se você não tem cadastro, é necessário o cadastro. Percebam que quando eu abro esse site, já vem aqui alguns jogos, algumas atividades que eu montei previamente. Então, antes de explicar como funciona, eu vou chamar vocês para a gente poder participar numa simulação de aula, que eu acho que fica mais interessante. Primeiro a gente conhecer a ferramenta e depois a gente aprender como a gente faz isso. Então vamos fingir que hoje é o dia da nossa aula. A gente já montou a atividade, eu acessei o sistema e agora eu vou jogar ou enfim, solicitar a participação desse aluno. Então eu venho aqui na atividade, escolho ela
Então, eu venho aqui em apresentar, eu, professora. Ok, surgiu essa tela que eu vou estar projetando para o meu estudante. Eu vou diminuir a tela e vou criar uma segunda tela fingindo que eu sou uma estudante. Então, eu venho aqui, www.mentecomp.com. Conforme eu disse antes, o nome é um pouquinho diferente para o estudante e para o professor. Eu vou dividir aqui a minha tela para facilitar. Então, do lado direito eu tenho o estudante, do lado esquerdo eu vou ter a tela do professor. Então, eu percebo que nessa parte superior aqui eu tenho um código, que no caso é o 215639, ok? Eu, estudante, aperto em Submit. Imediatamente eu entrei na atividade que aquele professor montou. Então, eu vou ler a pergunta, dentre as alternativas, qual é o melhor filme? Bom, para mim, eu acho que dentre as alternativas é Ghost. Então, eu venho em Submit. Perceba que automaticamente aparece na tela do professor que está sendo projetado que um aluno já respondeu Ghost. Agora imagina isso, 10, 15, 20 pessoas respondendo, né? E a gente vendo todo mundo ali participando na nossa aula. Bom, eu posso agora, como professora, clicar para avançar o slide, para ir para a próxima pergunta. E aí, nesse caso, eu pedir, cite os 3 melhores filmes que você viu esse ano. Então, para mim, de repente, pode ser Coringa, Avatar, e vou repetir Sexto Sentido, são filmes antigos, mas que eu vi esse ano, recentemente. Eu posso, além de responder, clicar aqui embaixo e ainda deixar um comentário ou um emoji para o meu professor. Então, de repente, eu escrevo adoro, mando para esse professor. Isso vai aparecer aqui, olha, adoro, é porque a tela estava um pouquinho para o lado. Olha aqui, o comentário do estudante já apareceu e depois eu posso mandar as minhas palavras. Bom, como só tem eu nas salas, foram 3 respostas, mas imagina mais uma vez vários estudantes respondendo, criando uma grande nuvem de palavras. Vamos lá agora para o próximo, ok? Então agora a gente vai, como professor, começar a atividade. Quem responder mais rápido vai ter mais pontos. Então, Ariel, Úrsula, Sebastião, Tritão são personagens de qual filme da Disney? Eu, como estudante, venho aqui e respondo Pequena Sereia rapidamente. Olha só, apareceu aqui logo que um aluno respondeu Pequena Sereia e que a resposta está correta. Eu, como professor, posso avançar aqui. Lembrando sempre que é possível fazer comentários nessa aba aqui. E aí aparece, olha só, o ranking e a quantidade de pontos de quem está participando dessa atividade. Muito bem, terminei a atividade, eu posso, de repente, compartilhar por Facebook, Twitter ou não, como estudante aqui. Ok, como professor eu vou encerrar, então, a atividade. E a gente vai aprender agora como se monta essa atividade. Então, vamos lá. Eu voltei aqui, agora eu quero criar do zero. Então, eu volto para a página principal, ok? Apertei Home aqui em cima e ele vai voltar. Perceba que existe a opção aqui de nova apresentação, tá? E tem outras opções, como por exemplo, inspirações ou até mesmo mudar algumas características. Normalmente, essa segunda aqui é utilizável só para quem fez o upgrade para a versão paga, tá? Então, eu vou clicar aqui em nova apresentação e vou dar um nome para essa apresentação. Então, por exemplo, tecido muscular, que agora eu quero falar de uma coisa mais séria. Aliás, tecidos básicos, que aí fica uma coisa mais ampla. Então, mais ampla. É um conteúdo de biologia e também de histologia. Criar apresentação. Eu criei a minha apresentação e agora eu vou começar. Eu posso vir aqui e escolher vários tipos de perguntas para poder interagir com o público. Como é que eu posso fazer? De 2 formas. Como professora, se eu tiver uma aula muito extensa, de repente no PowerPoint, no Google Slides, eu posso ter essa aula de PowerPoint, dar essa aula, ministrar essa aula normalmente com o estudante, de repente eu paro, troco a tela e passo a compartilhar o jogo, tá? Isso também é possível. Por quê? Porque na versão gratuita a gente tem uma limitação da quantidade de perguntas, então acaba que no Mentimeter você tem poucas opções assim de slides, então é melhor você, se você tem uma aula extensa, você monta no PowerPoint, na hora que você quer interagir com o público, você troca
e compartilhe a tela desse site, do Mentimeter. Então, vamos lá. Eu criei aqui, eu adicionei slide e surgiu essa tela. O que isso significa? Que eu posso fazer perguntas na forma de múltipla escolha, na forma de nuvem de palavras, de questões abertas, inclusive com escalas, com ranking, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, o estudante pode votar, e também perguntas em que, qual a sua opinião sobre isso, e aí fica uma pergunta bem aberta para o estudante colocar o que ele deseja. Também tem a opção de montar um quiz, né? Nesse caso, o quiz funciona bem parecido com o Kahoot, então tem a questão de tempo aí envolvida, e aí o aluno tem que responder cada vez mais rápido, como a gente fez ali inicialmente para apresentar a ferramenta para vocês. E também tem outro tipo aqui de perguntas. Você pode também inserir, de repente, um slide com citações, com vídeos, com pequenas informações, com números, que é essa opção aqui, ou de repente fazer perguntas de uma forma mais avançada. Então, por exemplo, nessa forma de 100 pontos, você vai pedir para o estudante ir dando a quantidade de pontos até somar 100 para determinada pergunta, ok? Então, é claro que depois vocês vão mexer um pouquinho mais para conhecer cada um deles, mas eu vou fazer um exemplo para vocês aprenderem o básico. Então, vamos lá em múltipla escolha. Então, a pergunta de múltipla escolha, eu posso fazer aqui, de repente, colocar uma informação, uma pergunta, qual é o tecido, classifique o tecido muscular que possui estriações, é multinucleado e possui núcleos periféricos. Ou, de repente, eu posso colocar simplesmente classifique o tecido muscular da imagem, e aí eu insiro uma imagem aqui ao lado. Então, é possível você colocar perguntas escritas ou imagens. E as respostas? As respostas, de repente, eu coloco aqui embaixo, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e, de repente, tecido muscular liso. Ok, mais uma vez eu posso inserir imagens aqui do lado que acaba deixando mais divertida essa interação. Quando eu clico aqui ao lado, vai surgir a opção de upload, ou seja, do próprio computador, a possibilidade de você buscar imagens na biblioteca ou até mesmo GIFs, que é bem interessante se você estiver tratando com um aluno do ensino médio, do ensino fundamental, eles gostam bastante. Então, tá aqui essas opções. Nesse caso, só para facilitar, eu não vou inserir, tá bom? Mas vocês têm essa opção tanto na pergunta em si, quanto em cada uma das alternativas. Bom, existe a opção também de você ter os resultados em barras, na forma de donut, na forma de uma torta, com pequenos pontos. Então, a resposta pode ser dada de diferentes formas, o gráfico. Você pode pedir para que haja uma resposta correta, então você pode marcar aqui embaixo, você vai dizer qual é a resposta correta, clicando aqui em cima, obviamente, para o computador poder corrigir essa resposta. Bom, você pode também marcar se você quer os resultados em porcentagens e se você quer deixar que o participante use múltiplas opções, né? Aqui em cima são opções que normalmente a maioria delas está na versão Pro, tá vendo? Alterar a cor, etc. Mas algumas instruções, algumas modificações você pode realizar, como por exemplo, esconder aquela tela inicial. Perceba que sumiu aqui em cima, agora eu voltei com ela. Pode também pedir para omitir os resultados ou até fechar uma determinada votação. Então você pode mexer aqui em cima. Tudo bem, eu estava nessa tela aqui, eu fiz a minha pergunta, para mim está ok. Para adicionar uma nova, você vem nesse canto esquerdo aqui da imagem e você clica. Bom, nesse caso eu criei a minha primeira imagem, agora eu quero fazer uma segunda imagem para a gente ter uma ideia. Eu venho aqui em nuvem de palavras, crio a minha segunda pergunta. Cite três tipos de tecido conjuntivo. Outra pergunta, eu quero que o aluno coloque 3 tipos, tecido adiposo, tecido ósseo, enfim. Posso inserir uma imagem novamente ou não, vai depender se você quer e quantas opções esse estudante vai ter para colocar. Então, de repente, ele pode mandar 2 palavras, ou 3, ou 4, quantas você quiser, ok? Bom, também estou satisfeita, posso vir aqui para o próximo. E aí,
olha só o que apareceu. Você já fez 2 perguntas e esse é o limite máximo para a versão gratuita, então você não pode mais utilizar essas opções. E aí você pode, de repente, fazer uma pergunta aberta para o seu estudante clicando aqui. Mas você ainda tem a opção de fazer uma questão com quiz. Por exemplo, você vem aqui e faz uma pergunta aleatória. Qual é o tipo de tecido muscular que compõe o miocárdio? Compõe o miocárdio. Então, coloco interrogação no final e aí eu coloco as opções. Então, vou deixar aqui bem aberto, assim, vou botar só 1, 2, 3 para agilizar, ok? Então, você pode escrever aqui tecido muscular, esquelético, cardíaco, enfim, as opções, tá? Você vai marcar a opção correta e aí você pode adicionar, por exemplo, mais respostas. Então, de repente, coloca um outro tipo de tecido aqui. Você pode dizer a quantidade do tempo que você tem para responder, então, de repente, 15 segundos, 20 segundos, quanto você quiser. Você pode escolher uma música também para esse jogo. Você pode mostrar para esse estudante o ranking quando terminar a sua pergunta, né, quando todos responderem. Ok, então esse foi a minha pergunta quiz. Também acho que está tranquilo, vou adicionar mais uma. Eu posso adicionar outra pergunta de quiz, posso adicionar também, de repente, um parágrafo explicativo ou alguma informação, ou de repente um vídeo com um slide, com uma imagem explicando a informação anterior e basta clicar aqui, por exemplo, para ter uma imagem para você poder explicar na hora para o seu estudante. Então, você pode escrever aqui qualquer coisa, ok? E aí você pode colocar uma imagem aqui, mais uma vez, da biblioteca ou do seu próprio computador ou um GIF. Não vou colocar para ser um pouquinho mais rápido. E você também pode permitir que esse estudante ele possa colocar um coraçãozinho, interagir, né, durante a apresentação dessa aula, ok? Então a gente viu aqui que é muito simples. Basta clicar em Add Slide, escolher o tipo de pergunta que você quer fazer. Se você quer fazer uma pergunta múltipla escolha, com ranking, uma questão aberta, uma nuvem de palavras. Se você quer jogar como uma forma de quiz, você pode colocar também perguntas como quiz. Ou se você quer slides com números, com imagens, com vídeos. Qual a diferença entre quiz e uma pergunta de interação? A diferença é que no quiz tem um tempo para você fazer a pergunta, então é mais uma atividade como um jogo, né? Tem a contagem de palavras, tem a contagem do tempo, você tem que responder rápido, então gera um engajamento maior daquele estudante, tá? Tem um ranking, então é uma gamificação mesmo, não é uma pergunta só de interação. Digamos que eu terminei essa atividade, eu acho que tá ok, tudo bem. Então, o que eu faço? Eu vou retornar agora para a minha página inicial. Ao retornar para a minha página inicial, digamos que eu fiz essa atividade, então, uma semana antes ou algum momento antes da minha aula telepresencial, e aí na hora a gente já aprendeu que é muito simples. Basta eu clicar, então, aqui, escolher, e aí eu venho em apresentar. E aí pronto, a gente vai fazer como fez de início, ou seja, os estudantes vão no www.mente.com, vão colocar o código e pronto, já podem jogar junto com os outros colegas e as respostas vão aparecendo na tela do professor que está sendo projetada. Outra informação aqui é que aqui do lado, na tela principal, você também tem algumas outras opções, como ir direto para apresentar, né? Exportar os resultados, dar um novo nome, duplicar, inclusive deletar. Para exportar os resultados não é tão fácil, é necessário que você tenha a versão Pro. E também você pode exportar o PDF sem as respostas, mesmo não sendo da forma gratuita, mas os resultados que seria bem interessante só se for na versão paga. Então vocês viram que é uma forma bastante simples de utilização, né? Bem tranquilo utilizar o Mentimeter, e ele tem algumas vantagens diante de alguns outros sites. Então, por exemplo, o tamanho da audiência é ilimitado, o número de apresentações é ilimitado, o número de slides é ilimitado. Agora, você só pode exportar, então,
o quiz em si, mas você não pode exportar os resultados na versão gratuita. E você tem 2 questões por apresentação e 5 quizzes por apresentação. Então, a quantidade também de interações é limitada. Na esquerda, a gente está vendo aqui, olha, uma nuvem de palavras criada com o Mentimeter. Então, ele é prático, ele gera interação, gera engajamento. Então é isso, pessoal. Eu espero que seja útil para vocês essa ferramenta nas interações síncronas. Então, até a próxima aula.